Voltamos, pessoal, ação penal, vamos ao segundo tempo. E eu dizia a vocês que a legitimidade para oferecer a representação, bem como os destinatários da representação, estão no artigo 39 do nosso Código de Processo Penal. Vamos para a tela. O 39, ele diz assim, olhem a primeira parte. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Então, a própria vítima pode representar ou, se ela for incapaz, vamos imaginar que a vítima tem menos de 18 anos, o representante legal dela ou um procurador com poderes especiais. A quem é feita a representação, a quem é dirigida, diz assim, ao juiz, ao órgão do MP ou à autoridade policial. Pessoal, hoje, modernamente, se entende que a representação não deve mais ser dirigida ao juiz, em respeito ao princípio acusatório, porque o juiz, eventualmente, vai julgar com base no mesmo inquérito policial que ele vai requisitar quando encaminha uma representação de uma vítima. Então, hoje se entende que a representação deve ser dirigida ao órgão do MP, ao promotor ou ao delegado de polícia, não ao juiz, embora isto esteja aqui na lei. Ainda, leiam comigo o que diz o parágrafo 1º. A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo perante o juiz ou autoridade policial presente o órgão do MP, quando a este houver sido dirigida. Não obstante tudo o que esteja aqui neste parágrafo 1º, eu quero que vocês coloquem que os tribunais superiores entendem pela ausência de formalismo. Até porque nós estamos falando aqui de uma vítima que, regra geral, é um leigo em questões jurídicas. Vocês acham que a vítima vai saber o termo representar, o que significa? A vítima vai comparecer a uma delegacia de polícia e o mero pedido de providências num BO, num boletim de ocorrência, serve como representação. Representar, na verdade, é pedir providências, é autorizar o Estado a tomar uma providência. Então, qualquer formalismo aqui é desnecessário. Pode acontecer? Pode. Daqui a pouco se contrata um advogado que faz uma bela representação. Pode, como está no 39, parágrafo 1º. Agora, não precisa. O mero pedido de providências é suficiente. Tá? Pessoal, a pessoa jurídica, ela pode representar por quem está no seu estatuto social ou mesmo, se não houver nenhuma previsão expressa, pelos seus diretores ou sócios gerentes. Leiam comigo o 37. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios gerentes. Talvez o ponto mais importante aqui, quando nós falamos na representação da vítima, pessoal, seja a possibilidade de retratação ou renúncia. Vamos imaginar que a vítima representa. Só que uma semana depois ela se arrepende. Estava de cabeça quente, fizeram as pazes, conversaram. Não sei qual é o motivo que passa hoje na cabeça dela, mas ela não quer mais o processo. Então, depois de representar, ela quer se retratar. Ela quer retirar a representação. Bom, a retratação ou a renúncia à representação é possível. Lendo ao contrário, a contrario sensu 25 do CPP, vocês verão que antes do oferecimento da denúncia. É possível, pessoal, antes do oferecimento da denúncia. A lei não fala recebimento,
ela fala oferecimento. Tem uma exceção na Maria da Penha, eu já mostro para vocês. Agora aqui está a regra. Na tela, por favor, 25 do CPP, já coloquei, diz assim. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então vejam, se ela é irretratável depois do oferecimento, ela é retratável antes. É só vocês lerem a contrário senso. Se é irretratável depois do oferecimento, é retratável antes. Oferecimento, tá, pessoal? Não é recebimento. Agora comparem o que está na Maria da Penha. Eu abri, já tinha aberto aqui, não, então eu abro de novo. Deixa eu ver se é essa aqui. Tá aqui, ó, Maria da Penha. Eu desci até o 16 da Maria da Penha, que diz assim: nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o MP. Na Maria da Penha, é possível esta retratação antes do recebimento da denúncia. No CPP, é possível antes do oferecimento. É irretratável depois, então é retratável antes, como eu disse para vocês. Oferecimento, diz o CPP. Recebimento, diz a Maria da Penha. Cuidado com a pegadinha, então, aqui. Cabe a retratação, a representação na Maria da Penha? Cabe, desde que oferecida esta retratação antes do recebimento da denúncia. Continuamos. A segunda condição específica da ação penal pública é a requisição do ministro da Justiça. Vamos lá. Qual é o prazo? Escrevam assim, por favor. Não há prazo previsto em lei para o ministro oferecer a requisição. Não há prazo previsto em lei para o ministro oferecer a requisição. Ponto ou ponto e vírgula. Portanto, ela poderá ser oferecida até antes da prescrição. A requisição poderá ser oferecida até antes da prescrição do fato, da prescrição do crime, tá? O Código de Processo Penal não prevê o prazo, como prevê para a representação em 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Isto não existe na requisição. O destinatário, legitimidade eu nem vou colocar aqui, porque é requisição do ministro da Justiça, né? A legitimidade é dele. O destinatário aqui, vocês podem colocar, é o MPF. O destinatário é o Procurador-Geral da República. Ele é o destinatário. E sobre a retratação, há 2 posições. Sobre a retratação, então vamos imaginar que o ministro oferece a requisição e depois se arrepende, tá? Quer retirar. Há 2 posições. Coloque em primeira posição. É possível com fundamento na analogia. Coloquem artigo 3º CPP na tela. É possível com fundamento na analogia. Ela está expressa, a analogia, aqui no artigo 3º do CPP. A lei processual penal admitirá
interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Então, se cabe na representação, por analogia, cabe na requisição. Artigo 3º, combinado com o artigo 25 do CPP. Segunda posição, por favor. Não é possível. Primeiro argumento da segunda posição. Não há previsão legal. Vejam, se o legislador quisesse, teria trazido a possibilidade de retratação, como fez em relação à representação. Por que só fala da representação e não fala da requisição? É porque não pode. Não há previsão legal. É o primeiro argumento da segunda posição. O segundo argumento. Nós temos um ato político que merece uma reflexão. Vocês concordam? É um ato político de uma das maiores autoridades da República, que é o ministro da Justiça. Então não pode ser algo irrefletido, algo que não é ponderado. Vocês entendem? É um ato político muito importante. Como é que ele vai oferecer aqui uma requisição e uma semana depois retirar? Então exige ponderação, reflexão, exige aqui toda uma questão que envolve uma certa compreensão política importante. Então não pode, não se admite a retratação. Pessoal, esse segundo entendimento é o que prevalece. Não pode, tá? Pode na representação, mas não pode na requisição. É o que prevalece. Seguir. Nós entramos, senhoras e senhores, ponto 3, na ação penal pública. Ação penal pública. A ação penal pública, pessoal, é de titularidade do Ministério Público. Seja o promotor de justiça na Justiça Estadual, seja o procurador da República na Justiça Federal. A titularidade é do Ministério Público, que oferece uma denúncia. Então, o nome da inicial acusatória do MP é denúncia. O MP oferece uma denúncia. Vocês aqui devem lembrar, vamos para a tela, do artigo 129, inciso 1º da nossa Constituição. Diz o 129. São funções institucionais do MP, inciso 1, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então vejam, o MP oferece uma denúncia. Existem 3 espécies de ação penal pública. Uma ação penal pública incondicionada, uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido e uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. São as 3 espécies de ação penal pública. Aqui está a regra, pessoal. Regra geral, a ação penal é pública e incondicionada. Tanto assim o é, que se vocês analisarem determinado crime e não encontrarem qualquer regra especial sobre a ação penal, é pública e incondicionada. Pessoal, a ação penal é um instituto processual. Então, se vocês quiserem saber sobre a ação penal, prazo, requisitos, claro que é assunto de processo penal. Agora, se vocês quiserem saber qual é a ação penal
que processa certo crime, vocês vão para o Código Penal. Então lá no direito material, em relação ao crime que vocês querem, é ali que vocês veem se cabe esta ou aquela ação penal. Analisando o Código Penal ou eventualmente uma lei penal especial. Pessoal, se vocês analisarem determinado crime, do começo ao fim, artigo, inciso, a linha, não tiver nada sobre ação penal, nem uma linha, ela é pública incondicionada, é a regra. Por exemplo, na tela. Vamos abrir o Código Penal mais uma vez. Abrir. Vamos, por exemplo, ao homicídio. Desci. Aqui no caput eu tenho a forma simples, no parágrafo 1º, a forma privilegiada, no parágrafo 2º, a forma qualificada, no parágrafo 3º, a forma culposa, no parágrafo 4º, aumento de pena, no parágrafo 5º, perdão judicial no homicídio culposo, no parágrafo 6º, aumento de pena e no parágrafo 7º, aumento de pena no feminicídio. E acabou. Vejam, depois já começa o 122. Sempre que eu fizer esta análise e não encontrar nada sobre a ação penal, é porque ela é pública e incondicionada. Então, se não diz nada, é pública e incondicionada. Agora, atenção. Às vezes, isto é também exceção, às vezes o legislador, para evitar discussões, diz que a ação penal é pública e incondicionada. Por exemplo, ponha na tela. Eu voltei ao Código Penal e eu desci ao estupro. 213. Alguém aqui em sala é do tempo em que o estupro é de ação penal privada? Ninguém? Que bom, eu sou, tá? Isso indica a idade já, tá? Pessoal, o estupro nasceu como um crime de ação penal privada. Havia exceção naquela época. Isso foi antes de 2009, até não é tão antigo. Antes de 2009, o estupro era de ação penal privada, a não ser quando cometido com abuso de poder familiar, aí a ação era pública e incondicionada. Existe, no artigo 225, uma primeira virada em 2009, dizendo que o estupro, ele passava lá atrás a ser de ação penal pública condicionada à representação. Alguém pegou essa época? Tu pegaste, Lara? Tu pegaste também? Havia exceção, quando a vítima era menor de 18 ou vulnerável, a ação já era pública e incondicionada. E aí, pessoal, tem uma segunda grande virada em 2018. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2, o estupro está no 1. Procede-se mediante ação penal pública e incondicionada. Então hoje todos os crimes sexuais são processados por ação penal pública e incondicionada. Não precisaria dizer, professor, não precisaria. Mas no estupro tem esta particularidade, era de ação privada, passou a ser pública condicionada e hoje é pública incondicionada. Então houve uma evolução, mais de uma vez aqui na ação penal. Outra discussão que havia. Alguém é do tempo da 4898? Olha aí. Nós dois, então. Abuso. Quanto, né? A gente trabalhou com essa lei aqui, quanto tempo? A 4898 é a antiga lei de abuso de autoridade. E esta lei, ela fala muitas vezes no tal direito de representação. Fala tanto em uma representação que se chegava a sustentar, em alguns setores da doutrina, que o abuso era um crime de ação penal pública condicionada à representação. Havia entendimento de alguns doutrinadores nesse sentido. A atual lei de abuso de autoridade é a 13.869. Esta lei é de 2019, mas ela entra em vigor no dia 3 de janeiro de 2020. Isto é muito importante porque ela não pode retroagir. Ela cria crimes e comina penas muito mais graves do que as penas que havia na 4898. Bom, esta lei vai dizer no artigo 3º, não precisaria, mas vai dizer, os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Porque, como eu disse para vocês, se não houvesse o artigo 3º, bom, já seria de ação pública incondicionada, porque na omissão é pública incondicionada que é a regra.
Só que aqui, para evitar a discussão que havia na 4898, o legislador quis colocar expressamente que é pública incondicionada, para evitar a discussão. Então lembre, voltei aqui. Não diz nada, é pública incondicionada porque é a regra. Conclusão. Para ser pública condicionada à representação, ou para ser pública condicionada à requisição, deve haver o quê? Expressa previsão legal. Porque se não disser nada, é pública incondicionada. Para ser pública condicionada à representação do ofendido, ou para ser pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, deve haver expressa previsão legal. Geralmente vem assim, somente se procede mediante representação, tá? Vamos lá, põe na tela para mim. Abri mais uma vez o Código Penal, desci no Código Penal para a ameaça 147. Vejam o parágrafo único do 147. Somente se procede mediante representação. A ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Quem é o titular da ação penal? Não. Que o não é pública. Isso é pegadinha. Só porque a vítima tem que representar, não retira do MP a titularidade. Se a ação é pública, é denúncia do MP. Pouco importa que seja pública incondicionada ou pública condicionada. É o MP. A titularidade é da vítima na ação privada e como substituta processual, porque ela age em nome próprio defendendo o direito alheio, porque o jus puniendi é do Estado. Tá? É do MP. Põe na tela para mim. Somente se procede mediante representação. Eu acho que na prova de vocês vai cair o stalking, hein? Stalking, que é a perseguição. Vejam que esse crime 147A fala perseguir alguém reiteradamente. Olha a minha dica para vocês. Este crime, quando traz a elementar reiteradamente, ele se torna um crime habitual. Crime habitual é o que exige uma reiteração para a consumação. Então, se cair na prova que o sujeito perseguiu uma única vez a ex-namorada, não é esse crime. Pode até haver outro. Ameaça, lesão, sei lá. Esse não é. Porque esse só existe quando há reiteração. É por isso que se diz que o crime habitual não admite tentativa. Porque vejam, ou ele persegue uma única vez e é atípico para os fins do 147A, ou ele reitera e aí consuma. Reiterou, consuma. Deixa ali. Agora vejam o parágrafo 3º do 147A. Somente se procede mediante representação. Também o stalking é um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Agora, pessoal, eu fui lá para o comecinho do código e eu desci ao artigo 7º do Código Penal, que traz o Instituto da Extraterritorialidade. Lembrem, o que é extraterritorialidade? É aplicar a nossa lei penal a crimes que aconteceram fora do Brasil. Nós vamos aplicar o nosso Código Penal a crimes que aconteceram no estrangeiro. Aqui no artigo 7º, parágrafo 3º, nós temos o crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Já te dou a palavra. Neste caso, dentre outras várias condições, uma delas é requisição do ministro da Justiça. Então, no caso do crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, nós temos uma ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Fale, Lara. O stalking pode ser considerado um crime permanente? Ele é um crime habitual. Se é habitual, não é permanente. Porque a permanência se protrai no tempo. E a habitualidade não. Nós temos uma conduta que é seguida de outra. Tem que ter reiteração de comportamentos. Mas não um comportamento que se estende no tempo. E o
continuado? Não, ou é permanente ou é continuado. Quer dizer uma coisa? Isso não é pro nível de vocês, tá? Isso é para os meus alunos de graduação. Mas quer ver como ilustra? Quando o crime é permanente, vocês têm uma conduta. A mesma conduta. É uma só conduta. Que às vezes pode durar anos, se a vítima ficar no cativeiro anos. Enquanto que no crime continuado, tu tens conduta, 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 conduta. Ele entra na casa A hoje e furta. Ele entra na casa B amanhã e furta. Ele entra na casa C amanhã e furta. Ou depois de amanhã e furta. Tá? Então tu tens várias condutas. E aí crimes da mesma espécie, praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, artigo 71 do Código Penal, tá? Enquanto que lá no crime permanente é uma única conduta que se estende no tempo, se protrai, se prolonga no tempo, mas é um único comportamento, tá? Vamos lá. Pessoal, um outro exemplo, queres falar de novo? Não. Ah, tá. Um outro exemplo de crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, talvez seja até um exemplo mais palpável do que este de crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, é aquele em que há uma ofensa à honra do presidente da República, tá? Ainda mais nos dias de hoje, essa polarização política que se ofende o presidente A, que se ofende o ex-presidente B, tá? Então põe na tela para mim. Eu vou lembrá-los que nós temos 138 a calúnia, a gente teve uma aula e conversou sobre esses crimes. A gente tem 139 a difamação e a gente tem o 140 a injúria. E no 141, nos interessa o inciso 1, nós temos aumento de pena, são majorantes. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República ou contra a chefe de governo estrangeiro. Então, guardem esse 141.1. Por quê? Porque eu desço ao 145, olhem o comecinho do parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do 141. Então, se vocês têm crime contra a honra do presidente da República, ou também de chefe de governo estrangeiro, mas sobretudo do presidente, é um crime de ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Expressa a previsão legal. Depois. Nós saímos das espécies. E vamos aos princípios. Aos princípios que regem uma ação penal pública. E eu começo, pessoal, pelo princípio da obrigatoriedade. Ou seja, diante de um crime de ação penal pública incondicionada, o MP está obrigado a denunciar. Esta é a ideia. O MP está obrigado a oferecer a denúncia. É por isto, senhoras e senhores, que os arquivamentos são fundamentados e submetidos a um controle judicial para o checks and balances. Porque senão o promotor iria promover, despachar, né? Arquive-se e deu para a bola, põe na gaveta. Agora o promotor é regido por um princípio da obrigatoriedade, então ele está obrigado a denunciar. Se não denunciar, tem que justificar, tem que fundamentar, tudo em face de uma obrigatoriedade. Só que, pessoal, os tempos modernos nos trazem os institutos despenalizadores.
Então vocês pensem que nós temos um crime de ação penal pública incondicionada. Tu me falavas no intervalo sobre crimes ambientais. Todos os crimes da Lei dos Crimes Ambientais, 9.605, são de ação penal pública incondicionada. Muitos deles são infrações de menor potencial ofensivo, são crimes que têm pena máxima de 2 anos. Então vamos lá, o MP tem notícia de um crime ambiental, tem justa causa, ele está obrigado a denunciar. Só que ele se dá conta que é uma infração de menor potencial ofensivo. E antes de denunciar faz o quê? Propõe transação penal. Então vocês hoje têm que cuidar uma letra B aqui, que eu vou chamar de obrigatoriedade mitigada, ou, cai nas provas também, discricionariedade regrada. Obrigatoriedade mitigada ou discricionariedade regrada. Coloquem que no caso dos institutos despenalizadores, presentes os requisitos legais, o MP, antes da denúncia, deverá oferecê-los. Isto acaba relativizando a obrigatoriedade. Então, no caso dos institutos despenalizadores, se presentes os requisitos legais, o MP, antes de oferecer a denúncia, deverá propor o instituto despenalizador. A isto se chama obrigatoriedade mitigada ou discricionariedade regrada. Antes de oferecer a denúncia, o MP propõe o instituto despenalizador. Uma decorrência lógica, pessoal, do princípio da obrigatoriedade é o princípio da indisponibilidade. Vocês concordam comigo? Porque se o MP está obrigado a denunciar, uma vez denunciando, não pode desistir da ação penal. A ação penal pública é indisponível. O MP não pode desistir da ação penal pública. Põe na tela. Eu estou voltando ao CPP. Dentro do CPP, eu mostro a vocês primeiro o 42. Olha lá. O MP não poderá desistir da ação penal. Este mesmo princípio da indisponibilidade vale para os recursos criminais. Eu estou descendo ao 576. O MP não poderá desistir de recurso que haja interposto. Tudo em nome de uma obrigatoriedade. A indisponibilidade é uma decorrência da obrigatoriedade. Então, nos interessa por hora, depois falaremos dos recursos, né? O 42. O MP não pode desistir da ação penal pública, em nome da indisponibilidade. Divisibilidade. Divisibilidade. Ponham assim, por favor. O Ministério Público não está obrigado a denunciar. O Ministério Público não está obrigado a denunciar todos que venham indiciados pelo delegado. O Ministério Público não está obrigado a denunciar todos que venham indiciados pelo delegado. Pensem que nós temos um concurso de pessoas. Pensem que o delegado de polícia indicia o A, o B e o C. Bom, o promotor, lendo o inquérito, ele pode denunciar o A, pedir diligências em relação ao B e até arquivar em relação ao C, se assim entender. Ele não está obrigado a denunciar todos que venham indiciados pelo delegado de polícia. Divisibilidade da ação pública. Estes são os principais princípios da ação penal pública.
Todo este caminho que nós fizemos na ação penal pública, nós faremos agora na ação penal privada, é o nosso ponto 4. Vamos lá. Ação penal privada. A ação penal privada, senhoras e senhores, é de titularidade do querelante. O querelante é a vítima, pessoal. O querelante é o autor da ação penal privada. Ele é um substituto processual. Ele age em nome próprio, defendendo o direito alheio, porque o jus puniendi é estatal, é do Estado. O querelante oferece uma queixa ou queixa-crime. Tanto faz, são sinônimos. O querelante é o autor da ação penal privada, enquanto a peça do MP é a denúncia, a peça do querelante é a queixa ou a queixa-crime. Vamos às espécies de ação penal privada. Propriamente dita ou exclusivamente privada. Privada propriamente dita ou exclusivamente privada. Depois, privada personalíssima. E finalmente a privada subsidiária da pública, também chamada de supletiva. Olha o sinônimo. Pode deixar aqui, Diogo. Estas são as 3 espécies de ação penal privada. Privada propriamente dita ou exclusivamente privada, privada personalíssima e privada subsidiária da pública ou privada supletiva. Vamos por partes. Privada propriamente dita ou exclusivamente privada aqui em cima. Eu peço que vocês coloquem, por favor. Admite-se representação processual, vírgula, sucessão processual e curador especial. A privada propriamente dita ou exclusivamente privada, ela admite representação processual, sucessão processual e até mesmo curador especial. Vocês querem ver? Vamos para a tela. Eu começo mostrando para vocês o artigo 30 do Código de Processo. Desci aqui, passei e voltei. O 30 diz assim: ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. Pensem que ou o ofendido, a vítima, ela pessoalmente será o querelante, se for maior e capaz. Agora, pode ser que a vítima seja incapaz, vamos lá, tenha 16 anos. Aí quem vai oferecer a queixa é o seu representante legal, o pai, a mãe, por exemplo. Representação processual. Guardem agora o meu macete CADI, C-A-D-I, porque ele vai aparecer muitas vezes. O meu macete CADI, C de cônjuge, A de ascendente, D de descendente, I de irmão, CADI. O 31 vai falar na sucessão, porque pode ser que a vítima tenha morrido
Ou pode ser que a vítima tenha sido declarada ausente por uma decisão judicial. Se ainda não houve o oferecimento de queixa, a queixa pode ser oferecida pelo CAD. Se já houve o oferecimento, um dos CAD aqui podem prosseguir na queixa que foi oferecida. Então, CAD, C de cônjuge, A de ascendente, D de descendente ou I de irmão. Então lembrem, a vítima morreu, não tem problema, o direito de ação penal privada passa ao CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Agora, pessoal, pode ser que o ofendido, por exemplo, seja menor de 18 anos e não tenha representante legal. Ou pode ser que tenha representante legal, só que o representante não quer representar. Desculpem, o representante não quer oferecer a queixa. Ele não quer. Digamos que ele não quer se incomodar, ele acha que não precisa, enfim. Há uma colidência entre o desejo da vítima e o do pai dela. Neste caso, olhem o curador especial do 33. Se o ofendido for menor de 18, ou mentalmente enfermo ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do MP pelo juiz competente para o processo penal. Então, ou a vítima não tem representante, ou a vítima tem representante, mas há colidência entre os interesses do representante e os interesses da vítima. Neste caso, o juiz nomeia o curador especial. Sempre prevalece o direito de quem quer representar. Isto é importante. Sempre prevalece a vontade de quem quer representar. Então eu voltei aqui. Quando nós falamos em uma ação penal privada, propriamente dita ou exclusivamente privada, é porque cabe representação processual, sucessão processual e curador especial. E a técnica utilizada pelo nosso legislador, pessoal, é a seguinte: somente se procede mediante queixa. É isto que vocês vão encontrar lendo um determinado crime que é processado por ação penal privada. Vocês vão encontrar esta técnica dentro do Código Penal. Somente se procede mediante queixa. Eu vou mostrar a vocês dois crimes que são clássicos aqui em ação penal privada. Um deles é o dano, depois os crimes contra a honra, tá? Abri mais uma vez o Código Penal. Dentro do Código Penal eu desci ao artigo 163, ao crime de dano. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Nós temos no parágrafo único qualificadoras. Eu chamo a atenção de vocês para duas. Uma delas é o dano contra o patrimônio público. Chamo a atenção de vocês daquele apenado que acaba danificando a tornozeleira eletrônica. É aqui que vocês enquadram o fato. Crime de dano qualificado, porque praticado contra o patrimônio público. E chamo a atenção de vocês, já vão entender por quê, para o inciso 4. Um dano qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Por quê? Porque eu desço ao 167, ação penal. Nos casos do 163, é o caput, do inciso 4 do seu parágrafo, e do 164, somente se procede mediante queixa. Então vejam, enquanto o crime de dano, na forma básica do caput, é de ação penal privada, o crime de dano contra o patrimônio público é processado pelo MP. É um crime de ação penal pública incondicionada. Tá?
Outro exemplo. Voltei mais uma vez para calúnia 138, difamação 139 e injúria 140. Olhem o comecinho do 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa. Então, regra geral, os crimes contra a honra são processados por ação penal privada. Eu, inclusive, já falei isto para vocês quando nós enfrentamos os crimes contra a honra. Está tudo no material de vocês. A regra e as exceções. Falamos, inclusive, que a injúria racial é de ação penal pública incondicionada, porque hoje é racismo. Tá? Voltei aqui. Ação penal privada personalíssima, senhoras e senhores, coloquem aí, por favor. Ação penal privada personalíssima. Coloquem assim. Não cabe representação processual, nem sucessão processual, nem curador especial. Não cabe nada do que cabe lá em cima. Não cabe representação processual, não cabe sucessão processual, não cabe curador especial. Pessoal, na ação penal privada personalíssima, se a vítima morre, com ela morre também o direito de ação. Olhem o que eu estou dizendo. Na ação penal privada personalíssima, se a vítima morre, com ela morre também o direito de ação. Só existe, pessoal, um único caso em todo o nosso sistema penal de crime processado por ação penal privada personalíssima. Só um. É o crime que está no artigo 236 do Código Penal. Só. É o único crime de todo o nosso sistema processado por ação penal privada personalíssima e eu lhes mostro agora. Código Penal 236, nós temos aqui o induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. O crime é contrair casamento, induzindo em erro essencial outro contraente, ou ocultando impedimento que não seja casamento anterior. E agora vem a regra da ação penal. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão, depois de transitar em julgado, a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Se a vítima morre, com ela morre também o direito de ação penal privada. E, finalmente, nós temos a ação penal privada subsidiária da pública. O que eu peço que vocês coloquem aqui? Que agora o crime é de ação pública. Só que o membro do MP, vocês podem colocar, só que o MP não toma nenhuma providência no prazo legal. O crime é de ação pública, só que o MP não toma qualquer providência no prazo legal. E quando eu falo, pessoal, em tomar alguma providência, eu quero que vocês lembrem. O MP, ele pode oferecer uma denúncia, ele pode requisitar diligências, ou ele pode promover o arquivamento. Tudo isso é providência do MP. Oferecer uma denúncia, requisitar diligências ou promover o arquivamento. A grande pegadinha aqui dos concursos, pessoal, é a seguinte. Vai cair que o promotor, ele arquiva. Aí a vítima fica indignada, afinal de contas, ela queria o processo. Aí a vítima contrata um advogado e oferece uma queixa subsidiária, a queixa supletiva. A ação penal será rejeitada. Por quê?
Porque o promotor não foi inerte, ele não foi omisso. Ser omisso significa que não faz nada no prazo legal, nada. Tinha 15 dias para denunciar. No caso do solto, nós veremos o prazo daqui a pouquinho. Não denunciou, tampouco requisitou diligências e nem promoveu o arquivamento. Não fez nada. Bom, aí, no crime de ação pública, cabe a queixa subsidiária. Pessoal, em qualquer crime de ação pública, até no homicídio, Lara, caberia. Em qualquer crime de ação pública, cabe ação penal privada subsidiária. Pessoal, nós temos aqui fundamento no artigo 5º da Constituição. A ação penal privada subsidiária da pública prevista como direito e garantia fundamental. Vocês acreditam? Olhem aqui. Artigo 5º, inciso 59 da CRFB, bem como o artigo 29 CPP. Eu vou lhes mostrar os dois fundamentos. Vamos começar pelo fundamento constitucional. Eu estou abrindo a nossa CRFB, a Constituição da República Federativa do Brasil. Eu estou descendo ao artigo 5º, o título dos direitos e garantias fundamentais. Vejam o artigo 5º, inciso 59. Está aqui, ó. 50, passei, né? Não, não passei. Agora sim. 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Eu saio daqui e abro o CPP. No CPP nos interessa o 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao MP aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Este é o artigo da queixa subsidiária. Fica como um assistente de acusação. Não. Ele é o próprio legitimado, ele é o próprio autor da ação. Estou falando do querelante, né? Não, do Ministério Público. O Ministério Público ele acaba ficando como fiscal da lei. Ele acaba ficando como custos legis aqui. Agora, cuida só, ele pode, onde é que está aqui? Oferecer denúncia substitutiva, ou seja, muitas vezes, pessoal, quando nós temos queixas subsidiárias, as poucas queixas subsidiárias que eu vi nos meus 25 anos de MP foram mal oferecidas. A parte se apressa, ela acaba se antecipando, porque assim, vamos falar da vida como ela é, né? O MP não perde prazo de preso, tem que denunciar em 5 dias, não perde, porque senão dá problema, solta o sujeito, pode até dar corregedoria, tá? Agora, no caso do solto, muitas vezes o MP não consegue denunciar em 15 dias. Às vezes nós temos um mar de coisas para fazer, tá? Muitos processos, muitos inquéritos, não consegue denunciar em 15 dias. Bom, a parte daqui a pouco se apressa e oferece uma queixa substitutiva, subsidiária. Só que até a queixa tem requisitos. Os requisitos, põe na tela para mim, em regra estão aqui no 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime, quando necessário, o rol das testemunhas. Se a queixa foi mal oferecida, o MP vai se manifestar pela sua rejeição. Isto sendo acolhido pelo juiz, ele, no mesmo momento, oferece uma denúncia substitutiva e retoma a titularidade. Tá, guria? Aqui, pessoal. Falei do querelante, o legitimado, falei das espécies e eu vou falar agora dos princípios.
Vocês lembram, porque agora, pessoal, é exatamente o contrário. Qual é o princípio que nós vimos como letra A, que move uma ação pública? Obrigatoriedade. Pois agora aqui é oportunidade ou conveniência. Ou seja, o querelante não está obrigado a oferecer a queixa. Ele oferece se quiser, a partir de critérios relacionados a uma oportunidade ou conveniência. Enquanto o MP está obrigado a denunciar, o querelante tem a faculdade de oferecer a queixa. Falei para vocês depois da indisponibilidade da pública, que decorre da obrigatoriedade. Então o MP não pode desistir. O que vocês acham que aparece aqui? Disponibilidade, claro. Ou seja, depois de oferecer uma queixa, o querelante pode desistir da ação penal privada. Não, cuida, o doutor disse aí cabe o MP. Isso só na queixa subsidiária. Ah tá, na subsidiária sim. Agora, a subsidiária acaba sendo uma exceção ali na ação penal privada, né? Porque a subsidiária é uma ação privada em crime de ação pública. Pensa na privada propriamente dita, purinha, privada purinha. Se desistiu, acabou, morreu. Morreu, tá? Então, primeiro, o querelante não está obrigado a oferecer a queixa. Em segundo lugar, se oferecer, pode desistir, disponibilidade. E agora atenção, eu falei para vocês que a ação penal pública é movida pela divisibilidade. A privada é movida pela indivisibilidade. Pela indivisibilidade. Eu peço, inclusive, que vocês coloquem a seguinte frase aqui. Ou o querelante processa todos, ou não processa nenhum. É isso que vocês têm que lembrar. Ou o querelante processa todos, ou não processa nenhum. O querelante não pode escolher quem ele vai processar. Ou ele processa todos, ou ele não processa ninguém. Este princípio da indivisibilidade de uma ação penal privada está expresso, pessoal, no artigo 48 CPP. Vamos para a tela. Eu abri o CPP, desci ao 48, olhem o que diz. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o MP velará pela sua indivisibilidade. Vamos de novo. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o MP velará pela sua indivisibilidade. Então não há nenhuma dúvida de que a ação penal privada é regida pela indivisibilidade. O que vai cair na prova, pessoal? Vai cair na prova que o crime de ação privada, ele foi praticado pelos agentes A e B. A vítima ofereceu uma queixa contra o A. A vítima sabe que o crime foi praticado pelo A e pelo B, mas ela ofereceu uma queixa só contra o A. Ela resolveu deixar de fora da ação penal privada o B. Sabe o que vai acontecer? Põe na tela para mim. Nós vamos entender que ela renunciou tacitamente em relação ao B. E olhem a consequência disso. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Se a vítima deixou de fora o B, o MP ele vai fazer um parecer dizendo que ela renunciou, ela a vítima em relação ao B. E a renúncia em relação ao B se estende ao A.
Então essa queixa vai para o espaço aqui. Mas cabe um aditamento? Cabe. É possível. É possível. É possível que o juiz determine a intimação da vítima para resolver a questão do polo passivo da queixa. É possível, tá? Agora, isso é muito da prática, tá, Lara? Porque assim, a lei vai dizer que a renúncia se estende. Então, provavelmente, numa prova, é isso aqui que vai aparecer. A renúncia em relação ao A se estende ao B, tá? Mesmo a tácita. A renúncia pode ser expressa ou tácita, pode deixar na tela. Eu estou abrindo o Código Penal para vocês. No Código Penal eu fui para o 107. Eu vou falar rapidamente institutos aqui que estão relacionados à extinção da punibilidade, que nos interessam na ação penal privada. Um deles está aqui, renúncia do direito de queixa. A renúncia do direito de queixa, se vocês quiserem colocar aí, é unilateral. Esta é uma das diferenças para, estou marcando aqui, o perdão do ofendido, que é bilateral. A renúncia é unilateral, porque ela não exige aceitação. Agora, em relação ao perdão da vítima, o que extingue a punibilidade é o perdão aceito, não é propriamente o perdão, mas o perdão aceito, o perdão é bilateral. Olhem aqui. Aqui, ó. Opa, passei. Renúncia expressa ou tácita ao direito de queixa. O que está na tela é o 104 do Código Penal. O direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa ou tacitamente. Importa a renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Olhem a pergunta que eu vou fazer. A vítima foi indenizada pelo crime sofrido. Isto automaticamente faz com que ela renuncie ao direito de ação? Aqui está dizendo não. Não a implica, todavia, ou seja, não implica renúncia, o fato de a vítima receber a indenização. Agora olha aqui, doutor. Eu estou abrindo a 9.099. Na 9.099 eu estou indo ao 74, que traz o Instituto da Composição dos Danos Civis. Leiam o parágrafo único comigo. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta renúncia ao direito de queixa ou de representação. É o oposto. Se isto vier na prova, você só abra um olho. Se vier uma renúncia, se vier uma composição, um acordo, no âmbito do juizado especial criminal, este acordo na ação penal privada acarreta renúncia ao direito de queixa. A vítima não pode mais processar criminalmente o autor do fato, no juizado especial criminal. Agora, se isto vier fora do juizado especial criminal, aí mesmo que a vítima tenha sido indenizada, ela ainda assim poderá oferecer a queixa. Não há renúncia ao direito de ação penal privada. Tá? Pode deixar ali. O perdão do ofendido é um ato bilateral, porque o que extingue a punibilidade é a aceitação do perdão. Diz assim o Código Penal. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa obsta ao prosseguimento da ação. O perdão, no processo ou fora dele, expresso ou tácito. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Se o querelado recusa, não produz efeito. Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Não é admitido o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Então, perdão até o trânsito em julgado. Tá? Fiz essa leitura dinâmica aqui, porque a gente raramente lê esses artigos. Então, vocês já leram pelo menos uma vez aqui comigo. Tá? Voltei ao nosso material.
Vamos lá, último tópico da nossa aula de hoje. Denúncia e queixa. Queixa-crime é a mesma coisa que queixa, tá? Eu quero que vocês coloquem que os requisitos formais, tanto da denúncia quanto da queixa, estão no 41. Eu já li, vou ler de novo o 41 do CPP para vocês. Diz assim, 41 do CPP. Vejam que nós temos aqui 4 requisitos formais de uma ação penal, seja ela pública ou privada. A denúncia ou queixa conterá, primeiro requisito, exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Segundo requisito, qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Terceiro requisito, classificação do crime. Lembrando que o réu se defende do fato que está narrado na denúncia e não da capitulação, tá? E, quando necessário, quarto requisito, o rol das testemunhas. Estes são os requisitos formais da denúncia ou da queixa. Se algum deles não estiver presente, a denúncia ou a queixa será considerada inepta. E esta inépcia, voltei para o 395 que eu já havia mostrado para vocês. Esta inépcia dá ensejo à rejeição. Olhem o inciso 1. Então, a inépcia está vinculada à ausência de requisito formal. A inépcia produz a rejeição da denúncia ou da queixa. Depois, eu quero que vocês vejam qual é o prazo para oferecimento da denúncia. Regra geral, nos interessa o artigo 46. Regra geral, nos interessa o 46. 15 dias solto, 5 dias preso. Põe na tela para mim. Fui lá para o comecinho e desci CPP ao 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do MP receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se ao prazo da data em que o órgão do MP receber novamente os autos. Então vamos lá. Preso é denunciado em 5 dias. Solto é denunciado em 15 dias. Esta é a regra. Como toda regra tem exceção. Por exemplo, eu vou abrir aqui o Código Eleitoral, que obviamente é uma lei super importante. A letra L não tá? É uma lei muito importante para a prova de vocês, a Lei 4737. Código Eleitoral, desci ao 357. Olhem aqui. Verificada a infração penal, o MP oferecerá denúncia dentro do prazo de 10 dias. Então, no Código Eleitoral tem prazo especial. Denúncia em 10 dias. Preso ou solto, tanto faz. 357 Código Eleitoral. Outra exceção, eu estou abrindo a Lei dos Crimes contra a Economia Popular, a 1521. Cadê a lei? Vamos botar a lei então. A 1521, lei 1521 de 51. Abriu. Aqui na 1521 de 51, repito, a lei dos crimes contra a economia popular, eu desci ao 10.
O prazo para o oferecimento da denúncia será de 2 dias, esteja ou não o réu preso. Solto ou preso, 2 dias. E o principal prazo especial para vocês é o que está na Lei de Drogas, tá? Eu abri a 11.343 de 2006 e eu desci aos 54. Aqui o MP denuncia em 10 dias preso ou solto. 10 dias conforme o 54, preso ou solto. É um prazo especial também. Lembrando, pessoal, que como este procedimento da lei de drogas é especial, o MP pode arrolar somente até 5 testemunhas, diferente do procedimento comum ordinário que é até 8, como vocês verão comigo. Então o MP oferece denúncia em 10 dias, preso ou solto, no caso de tráfico, arrolando até 5 testemunhas. Voltei aqui. E finalmente, coloquem o prazo para oferecimento da queixa. E aqui nós voltamos ao artigo 38, CPP 38. Regra geral, os 6 meses que estão no 38 são contados do conhecimento da autoria. Então é o mesmo raciocínio que vale para a representação. Põe na tela. Vale para a queixa. Voltei para o 38, leiam comigo. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Agora cuidem. Ou, no caso do 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Ou seja, se vocês estiverem diante de uma ação penal privada propriamente dita, ou exclusivamente privada, ou até de uma ação penal privada personalíssima, nós temos a regra, tá, pessoal? 6 meses a partir do conhecimento da autoria. Agora, se vocês tiverem o 29, eu li para vocês, é o artigo da ação penal privada subsidiária da pública, esses 6 meses são contados do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Então é assim. O MP, porque o crime é de ação pública, né? O MP tem quantos dias para denunciar o preso? 5 dias. Não fez nada em 5 dias. Então, o 6º dia é o dia 1 dos 6 meses. O MP tem quantos dias para denunciar o solto? 15 dias. Até o 15º ele pode denunciar. Não fez nada em 15 dias. Então, no 16º dia, vocês têm o dia 1 dos 6 meses. É assim que vocês contam na ação penal privada subsidiária da pública.